Primeiro eu vou falar sobre o. Já que a gente emendou. Uhum. Primeiro vamos falar sobre o pedido de impeachment ao ministro Alexandre de Moraes. 1,5 milhão assinaturas, agora a gente está. São 8 horas da noite aqui dos Estados Unidos, 9 horas da noite no Brasil, e está com 1,5 milhão de assinaturas, né? Eu não duvido que o número dobre e até passe disso. Uma das coisas que eu há bastante tempo dizia, acho que eu falei isso numa entrevista em novembro de 2018 das eleições, onde dizia que a relação do presidente Jair Bolsonaro com os demais poderes seria o ponto mais crítico do governo. Algumas pessoas naquela época me perguntavam se era reforma fiscal, reforma da Previdência, equilíbrio fiscal. Eu falei, não, o problema vai ser como que o Jair Bolsonaro vai lidar com o Congresso absolutamente viciado em grana, e como é que ele vai lidar com um judiciário que manda no Brasil. Naquela época, em 2018, quando eu falei isso, o Brasil ainda estava apaixonado pela Lava Jato, apaixonado pelo judiciário, existia o Moro, o boneco do Moro, uma paixão, o Dallagnol, as não sei quantas medidas contra a corrupção, e o brasileiro não tinha visto ainda o tamanho do problema que era o seu judiciário. E ninguém pode tomar nenhuma medida sem saber o que está acontecendo. E as pessoas só sabem o que está acontecendo depois que alguém, geralmente, identifica o problema, e aí as pessoas começam a discutir aquele assunto, e aí, num dado momento, vem um factoide, algo que dá forma ao fato, né? Um fato que dá forma à informação, que começa a tornar aquilo, para as pessoas que já estão começando a prestar atenção, começa a tornar aquilo uma coisa evidente. Então, no caso, por exemplo, do judiciário, foram várias coisas. A exposição do que foi a Lava Jato, dos diálogos lá, foi uma primeira coisa. A série de decisões que começaram a acontecer na justiça cada vez mais estranhas, de decisões do Supremo cada vez mais inconstitucionais, a liberação lá a reversão da decisão anterior, que já era inconstitucional, da prisão em segunda instância, por conveniência, inclusive com a consequente, na época, soltura do ex-presidente Lula. Enfim, foram inúmeros fatos, inúmeras decisões que cada vez mais afrontavam a Constituição. Uma que foi muito simbólica foi a do inquérito das fake news, originalmente, e o outro, o inquérito das manifestações inconstitucionais, sei lá, antidemocráticas, não sei como é que era o nome daquele negócio. Acho que ainda tá rolando até. Que é um negócio tão ridículo, que o nome é ridículo, né? Manifestações antidemocráticas, um negócio que já é ridículo pela sua natureza, né? Mas depois você teve outras decisões que foram acontecendo, incluindo, eu não vou lembrar de todas aqui, mas muito simbólica, mais recentemente, foi a prisão do Daniel Silveira, e agora, mais recentemente, a reversão por conveniência momentânea da competência, né? A reversão da decisão anterior do próprio STF em relação à competência da vara de Curitiba para julgar o ex-presidente Lula, com a consequente anulação do seu processo. Todas essas coisas vão dando muita forma para que o brasileiro vá vendo onde está o seu real problema. É muito evidente, está muito forte, de que o problema do Brasil está na justiça. Eu acho que o brasileiro ainda não percebeu que o problema está na justiça e no judiciário como um todo, e não só no STF. O STF é o braço mais visível e mais poderoso, mas eu vivo dizendo, São Paulo está com as escolas públicas, as escolas privadas com as aulas suspensas, porque é um juiz, não sei quem foi que elegeu, quem deu a ele esse poder, mas um juiz foi lá e falou que tinha que fechar tudo. Outro dia um juiz fechou Búzios,
Às vezes um prefeito decreta um lockdown, um juiz reverte. Ou um prefeito resolve abrir e um juiz decreta um lockdown. Aqui nos Estados Unidos, a justiça mudou todas as regras das eleições, apesar do que diz a Constituição, e não deu em nada porque a própria justiça decidiu que ela podia mudar. Então, esse fenômeno, que é o fenômeno da juristocracia, ele está se tornando mais evidente para o brasileiro, e, nesse momento, essas decisões do STF são aquilo que dão forma ao fato. Cada vez mais. Então, se você perguntasse 2 anos atrás para o brasileiro, botasse assim, dá uma ordem de problemas do Brasil, o STF ia estar no final da fila, o judiciário ia estar no final da fila. Hoje, se você fizer a mesma pergunta, e é uma pena que no Brasil não haja institutos de pesquisa fazendo pesquisas de opinião de verdade, porque seria fantástico se houvesse, mas se você fizer uma pesquisa de verdade a esse respeito, eu não tenho dúvida de que o judiciário estaria no topo dessa lista. Se você discorda de mim, abra um abaixo-assinado sobre qualquer uma das coisas que a imprensa trata como problema real no Brasil. Abra um abaixo-assinado, por exemplo, perguntando para o brasileiro qual o maior problema do Brasil e veja em que posição vai estar, por exemplo, o racismo, que ocupa a pauta de todos os jornais, todos os dias. Veja em que lugar vai estar, por exemplo, o ataque do Bolsonaro à imprensa. Veja qual o nível de prioridade para o brasileiro em relação a esse problema. Faça um abaixo-assinado, fala assim, abaixo-assinado pelo impeachment do Bolsonaro por ele atacar a imprensa. Veja quantas assinaturas vai ter. Abaixo-assinado para não sei o que do racismo. Veja quantas assinaturas vai ter. Já que você não tem pesquisa de opinião, veja a popularidade dos assuntos por estes abaixo-assinados. Que pelo menos você vê a intensidade, não tem valor estatístico, mas tem valor para você ver a intensidade da mobilização das pessoas, que é justamente o fenômeno que eu estou querendo capturar aqui. Faz um abaixo-assinado nas redações pelo impeachment do Fachin e veja quantas assinaturas você vai coletar. Não vai coletar assinatura nenhuma. Os jornalistas que querem mais é bater palma pro Fachin que soltou o Lula, pô. E livrou a cara do Sérgio Moro. Então, não foi o Fachin, não, foi o Alexandre de Moraes, né? Mas tá dando mesmo. Qual é a diferença entre Fachin e Alexandre de Moraes, sinceramente? Qual é a diferença? Não, diga Fachin, 5 distinções. Foi o Fachin, o Paulo. Foi o Fachin que soltou, mas o abaixo-assinado do Alexandre de Moraes, eu acho. Sim, perfeito. Mas podia ser do Fachin. Podia ser do Fachin, porque o Alexandre de Moraes ele tem uma cara mais de personagem e tal, acho que ele é um personagem melhor. Faça um abaixo-assinado para qualquer um dos ministros, você vai ver, não vai ter nenhuma aderência nos jornais e vai ter muita aderência da população.